Fala galera, beleza? Tudo certo? Estão me ouvindo aí? Bom, hoje eu vim falar fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre tendência, tá? O que que acontece? A tendência, ela é nossa melhor amiga, entendeu? Eu demorei muito para para conseguir colocar isso na minha mente, né? É uma coisa que todo mundo fala, sempre operar a favor da tendência, tal, mas para você chegar no nível de consciência de verdade, de operar a favor da tendência, não é fácil, entendeu? Principalmente se você aprender a operar de forma errada, né? Aprender a operar contra a tendência, que foi o que aconteceu comigo. É, fiz cursos, tive alguns professores, mentores, que tinham um operacional de contra a tendência. Então, eu acabei enraizando isso em mim, na minha mente, e para mim mudar isso foi muito difícil, entendeu? Foi muito difícil mesmo. Na verdade, está sendo difícil ainda. E eu estou em processo aí para tá quebrando de vez essa questão de operar só a favor da tendência, só a favor do movimento, tá? Hoje mesmo, esse gráfico aqui é do dólar, né? O mercado totalmente em tendência de alta, né? E foi onde que eu, infelizmente, peguei umas operações contra a tendência e tomei stop, né? A única oportunidade do dia foi essa aqui, pela manhã, né? Inclusive, eu fiquei aguardando essa operação aqui, porém, ela não deixou o padrão para mim entrar, né? Infelizmente, eu não peguei essa compra aqui. Eu fiz a análise antes disso aqui acontecer, o mercado estava mais ou menos aqui, né? Pela manhã, o mercado já abriu com gap de alta, né? E daí começou a fazer um movimento de alta. Então, automaticamente, eu já fiquei aguardando um possível pullback para mim comprar e seguir o movimento de alta. E daí o mercado foi, enroscou aqui. Eu até quis pegar uma venda aqui, mas eu não quis pegar contra a tendência no começo do dia. E daí o mercado veio fazer a correção que eu queria, porém eu acabei hesitando de entrar aqui, né? É, não, não deixou um padrãozinho legal que eu entro, e eu acabei não entrando aqui e o mercado simplesmente foi embora, né? E daí ele chegou aqui no 2%, eu acabei fazendo uma venda, tomei stop. Aí depois ele andou mais um pouco, fiz mais uma venda aqui no 2,5, também tomei outro stop. Hoje eu tomei 3 stop, daí já deu limite de loss do dia. Mas para vocês verem, né? Eu sempre, mesmo cuidando para operar sempre a tendência, infelizmente, a gente acaba ainda, a nossa mente ainda acaba pregando alguns comandos, né, que tá mais enraizado que a gente precisa mudar, né? Mas é sempre operar a favor. Essa média aqui é uma média de 10 períodos do Elder, né? É uma média de 10 períodos do Elder. E eu tô usando ela, tô achando ela bem interessante no gráfico de 2 minutos, né? Então aqui você tem o dia de 22 de setembro, né? Dia de ontem. O mercado abriu com gap de baixa, porém ele fez um movimento de alta, né? Eu peguei essa compra aqui, tá? O mercado ele ficou acumulado aqui, né? Um movimento um pouco parecido com o dia de hoje. Ele ficou acumulado aqui. Quando ele rompeu aqui, eu já fiz uma análise de uma correção, né? Para mim pegar essa compra aqui. Então, quando o mercado veio, fez correção, eu fiz uma venda aqui e eu saí mais ou menos com 34 pontos. Saí nesse topo aqui, né? Aí depois eu ainda fiz outra compra aqui. Eu tinha uma análise que o mercado poderia buscar esse topo aqui, né? Tinha marcado esse topo aqui, então eu tinha essa análise de preço corrigir aqui um pouco, né? E vim buscar esse topo aqui. Aí eu fiz uma compra aqui que deu stop, né? Eu tava com 34 pontos. A ideia era buscar esse topo aqui. Aí depois
eu fiz mais uma operação de compra aqui, que também deu stop, daí eu parei o dia com 27 pontos, 26 pontos, né? E daí o mercado devolveu, né? O mercado devolveu, ele fez uma quebra de estrutura, né? Então aqui ele fez um topo, outro topo, outro topo, outro topo. Aí ele começa a fazer topos descendentes, né? Aí ele faz esse topinho aqui mais baixo do que esse. Aí ele faz topo mais baixo que esse. Aqui ele começa a fazer uma quebra de estrutura aqui, né? Não consegue ganhar mais topos. Aí o mercado já rompeu para movimento de queda, né? O mercado veio aqui, ele rompeu aqui, fez um pullback, né? Respeitou o VWAP, respeitou a média e veio caindo, né? Ó, essa média é bem interessante, ela respeita bastante, tá? Aí ele rompeu até o fundo do abertura, né? A região de abertura da manhã e veio buscar níveis mais abaixo aqui. Então é isso, galera. A gente tem que cuidar muito, né? Para identificar a tendência, identificar o movimento atual. Esse dia aqui é um dia bem atípico, né? Porque o mercado ele abriu aqui, né? Fez esse movimento de alta, não conseguiu dar continuidade. Ele vem, faz um movimento de baixa aqui. Porém, aqui, galera, se a gente conseguir, se vocês observarem aqui, fez um fundo duplo, tá? Eu gosto muito desse padrão em regiões importantes, tanto fundo quanto topo duplo. Se a gente olhar aqui, também fez um topo duplo, né? Não. Aqui fez um topo duplo, e o mercado caiu, ali embaixo fez um fundo duplo, e o mercado fez essa alta aí expressiva, né? Então, o que que acontece aqui? Então, aqui a gente tem essa leitura da queda, realmente, né? O mercado está em queda, está abaixo da VWAP, está abaixo da média, né? Porém, aqui ele fez um fundo duplo com alto volume, né? Esse candle aqui, e aqui foi uma absorção, tá, galera? Aqui o mercado absorveu todo esse movimento aqui para fazer esse movimento de alta, né? Então a gente tem que ficar, tem que tomar cuidado nas quebras de tendência, né? Às vezes o mercado está mostrando que tá em alta, né? A gente tá vendo aqui, mas ele chega numa região importante, ele vai deixar um topo duplo, um fundo duplo, e daí ele confirma aqui também, ó, galera. Aqui ele fez um fundo mais baixo, tá? Então é um ótimo indicativo aqui que realmente o mercado tá com força compradora, né, galera? Então o mercado fez um topo duplo, não respeitou 50%. Nesse dia também eu tomei loss, tá? Eu fiz uma venda aqui, fiz duas vendas aqui, depois eu fiz uma compra aqui, né? Que a minha leitura era que o mercado fez esse movimento para cima, vinha corrigir aqui embaixo, né? De 50% e ia continuar alta. Porém, ele veio buscar um pouquinho essa região aqui, né? Porque aqui, se a gente analisar, é uma região, né? Uma região, o mercado veio buscar essa região, porém fez um fundo mais baixo, né? E aqui ele deu início aqui ao movimento de alta. Então, quando o mercado vai em movimento de alta, ó, ele rompeu esse topo, ele vem e faz um pullback, né? Aí aqui ele tentou fazer um topo duplo, mas o mercado estava forte, né? Aí ele vem, rompe, faz pullback, ele vem fazendo pullback. Tá, beleza. Eu uso a média, né? Para identificar aí o movimento de alta. Eu uso essas linhas de tendência. Eu sempre gosto de traçar ali nos, no primeiro e no segundo topo, ou no primeiro e no segundo fundo, igual aqui, né? Aqui a gente teve esse fundo e teve esse fundo. Então já marca a linha de tendência, né? Para mim, eu já consigo identificar um canal, uma LTA aqui, o mercado trabalhando acima dela, então ele está em movimento de alta, né? E o de baixo também é a mesma coisa, né? Vamos pegar no dia aqui. Então aqui teve um topo, né? E aqui embaixo teve um fundo. Então aqui topo e um topo mais baixo. Então tendência o mercado vir para baixo, né?
Então, eu uso dessa forma, né? A média móvel, né? Essa média de 10 períodos que eu falei para vocês. E tem a VWAP também, tá? A VWAP, ela é é um indicador muito forte, né? O mercado trabalhando acima dela. Possivelmente, é, ela está em movimento de alta. Trabalhando abaixo, possivelmente está em movimento de baixa. Essa regra de coloração, galera, foi eu que criei, tá? Então, eu uso ela também, né? Né, uma regra, não é uma regra de operar, eu não opero baseado na regra, mas eu uso ela para quê? Simplesmente mercado na cor verde tá comprador, né? E vermelho tá vendedor, né? Não é porque não é que eu vou comprar em qualquer situação, não. É contexto, né? O mercado veio, fez um topo, rompeu esse fundo aqui, fez um pullback, veio testar a média, veio testar a VWAP. Então aqui você tem motivo para você entrar nessa queda. Não peguei essa venda aqui, tá? Eu tinha chegado, o mercado estava aqui já, então não consegui fazer análise para pegar essa venda aqui, né? Então eu gosto de usar também, galera, as porcentagens, tá? Principalmente no dólar, ele respeita bastante, né? Então aqui as porcentagens positiva e negativa. Então você vê que chega na região, ela respeita, né? Igual aqui embaixo, né? Chegou aqui embaixo, respeitou. Eu gosto de usar muito para as regiões com alvos, né? Não é para entrada, não. A não ser que esteja uma VWAP semanal, ou um topo, ou um fundo, entendeu? Seja uma região bem forte. Aí a gente pode pensar em operar baseados nelas, né? Então é isso, galera. O que eu queria falar para vocês aí sobre tendência, tá? Para quem está começando, isso é show de bola, entendeu? Infelizmente, eu aprendi, o mercado tá subindo, você tem que vender. O mercado tá caindo, você tem que comprar. Mas hoje eu tenho uma mentalidade diferente. Então, se o mercado tá subindo, eu tenho que comprar. Mas comprar na onde? Nas correções. Deixa eu pegar um marcador aqui. Tá. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Então, assim, ó, se o mercado tá subindo, a gente procura compra, tá? Nunca procurar venda. É só compra, né? Só compra. O mercado tá subindo. Se o mercado tá caindo, a gente procura venda. Então, assim, foi o que eu faço hoje, né? Que eu venho buscando em fazer hoje. Porém, eu aprendi diferente. Se o mercado tá caindo, é para me comprar, né? Para me comprar aqui. Só que quando o mercado tá em tendência forte, você compra stop, você compra stop, você compra stop. E infelizmente a gente não tem capital financeiro para igual bancos, né? Igual as pessoas operam pesado. A gente tem nosso limite de loss, né? Então, eu estou mudando esse conceito, né? De mercado tá subindo, você tem que vender. Mercado tá caindo, você tem que comprar, né? Então, o certo é até escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui, cadê o texto? Mercado em alta com mercado, deixa eu ver aqui, mercado em alta igual a compra, né? E o mercado em baixa é igual a venda. Só editar aqui. Mercado em baixa é igual a venda. Beleza? Entenderam aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, se o mercado tá
tá caindo, a gente vai procurar vendas. Que horas que a gente vai vender, né? Na hora que ele fizer a correção, né? É, aí entra outra ferramenta, né? A gente vai usar Fibonacci, a região, a primeira região é a região de 38%. Quando o mercado está em tendência forte, geralmente ele vem buscar só o 38%, ou às vezes nem vem buscar o 38% e já continua o movimento, né? Mas o mais comum é buscar o 50% e o 61%, tá? São esses dois níveis de Fibonacci que é mais usado hoje em dia. Então, se você identifica que o mercado está em tendência, né, ele fez um movimento, está caindo, você traça ali um Fibonacci da queda, né? E se aguarda aqui nessa região para você fazer uma venda. Aqui, se tiver uma VWAP, é interessante, né? Passando aqui é interessante. Se tiver uma média móvel também é interessante. Se tiver um topo, um fundo, desculpa, aqui atrás também é interessante, porque daí foi um rompimento do fundo, ele volta a testar o fundo. Digamos que a gente tinha um fundo aqui. Deixa eu tentar desenhar para vocês aqui. É, não ficou muito legal, mas vocês entenderam, né? Então, digamos que tinha um fundo aqui, né? O mercado brigou várias vezes para tentar cair, e daí ele consegue romper, né? Então, aí ele volta lá para testar e faz o movimento, entendeu? Então, esse cenário você vai vender nessa situação, né? E na compra? Na compra é a mesma coisa, né? Na compra é a mesma coisa. O mercado está subindo, você identificou que o mercado está subindo, você traça um Fibonacci, deixa eu traçar um Fibonacci aqui, né? Então, aqui, ó, o mercado vem testar a região de 50%, 61%. Se tiver uma média móvel passando aqui, ou uma VWAP, né? Se tiver uma média móvel passando aqui nessa região, mais uma VWAP, mais nesse caso aqui vai ser um topo, né? Mais um topo aqui, ó. Rompeu esse topo aqui, ele volta a testar, entendeu? Ou às vezes até aquelas porcentagens que eu comentei com vocês anteriormente. Às vezes rompe ali o 1%, ele vai lá numa região, volta a testar 1%, e daí se você tiver todas essas confluências, aí você vai fazer uma compra, tá? Então, assim, mercado está subindo, a gente tem que procurar compras, mercado está caindo, a gente tem que procurar vendas, tá? Esse é a melhor forma de você operar, até pelo risco retorno, tá? Então, vamos dizer que a gente fez uma operação. Se você fez uma operação de compra aqui, né, nessa região, tá? Aí você deixa um stop aqui embaixo e o seu alvo você pode fazer uma projeção, né, desse movimento aqui, né, e replicar ele para cima. Vamos fazer o seguinte: você pode pegar até a própria Fibonacci, né, e replicar ela para cima, né? Você deixa aqui no último fundo e você tem aqui uma projeção desse movimento aqui, tá? Que geralmente o mercado replica as pernas, tá? Deixa eu apagar aqui e fazer diferente, ó. Vamos pegar esse movimento aqui, né? E daí você replica ele para frente, né? Então aqui você tem uma projeção desse mesmo movimento e replicar ele para cima. Porém, galera, a gente tem que lembrar que aqui tem um topo. Então, aqui seria o primeiro alvo, né? E aqui seria outros alvos, né? Então, por isso que é interessante a gente trabalhar com no mínimo dois contratos, né? Então, o mercado bateu no topo, a chance dele cair é grande, tá? Porque ali é um topo. Então, a chance dele cair é grande. Então,
Se a gente tiver dois contratos, você realiza a parcial aqui, protege no 0 a 0 e deixa o preço subir, né? Eu, no meu caso, infelizmente, não trabalho com dois contratos ainda, trabalho só com um contrato, que eu opero só dólar. Então, quando chega aqui, eu protejo, né? Coloco no 0 a 0 e aí a gente fica identificando padrões de candle, né? Se o mercado vai romper isso aqui mesmo, para dar continuidade, ou se ele vai enroscar aqui e vai sair, né? Vai voltar e vai me tirar na proteção. Então, tem esses poréns aí, entendeu? Mas eu acho que o conceito, né? O básico, vocês entenderam, né? Não é isso. Eu demorei para pegar isso. Infelizmente, aprendi a operar contra a tendência. Aprendi daquela forma que o mercado está subindo, a gente tem que vender, né? E aí, se o mercado está caindo, a gente tem que comprar. Infelizmente, eu aprendi dessa forma. E não é fácil, entendeu? Eu espero que vocês entenderam esse conceito aqui, né? É o operacional que eu uso no meu dia a dia, é isso que eu espero. O mercado definir uma região, vir fazer um pullback e dar continuidade para mim pegar a favor do movimento, né? Então é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, se vocês tiverem algum comentário, tiver algum comentário tanto positivo ou construtivo aí para agregar nesse conceito aqui, perfeito, né? Eu uso o volume também, tá, galera? Eu gosto de observar o volume para ver absorção e impulsão, né? É, acho que o vídeo, não sei se o vídeo vai ficar um pouco longo. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que eu vou trazer essa questão do volume em outro vídeo, tá? Hoje eu queria falar sobre tendência, né? Falar para vocês que operem a favor da tendência, tá? Usam bastante essa ferramenta aqui, ó, que são as linhas de tendência, entendeu? As LTA e LTB, tá? É uma ferramenta bem bacana para você usar, para você ficar visivelmente aqui que o mercado está em movimento de alta e aqui visivelmente que o mercado está em movimento de baixo, tá? Fica essa dica aí para vocês começar a usar. Eu vou usar na onde? Primeiro topo e primeiro fundo, né? Aqui não foi um fundo, então você pega esse fundo aqui, né? Qual que foi o próximo fundo? Esse fundo aqui. Então você traça, entendeu? Traça, então você já tem um canal de alta aqui, né? Uma tendência de alta e de queda você traça os topos, né? Então esse foi o primeiro topo e esse foi o segundo topo, topo mais baixo que esse topo anterior, né? A gente pode até chamar de topo topo um, né? Deixa eu aumentar esse aqui. Primeiro topo um e o topo 2. Ou topo A e topo B, entendeu? E aí fica a critério de vocês. Mas só para vocês entenderem, né? Que teve o primeiro movimento e esse aqui é o segundo. Então você traça, né? Então, provavelmente quando o mercado vir testar essa LTB aqui, ele vai continuar o movimento de queda, né? Não é só a linha, eu já falei para vocês, né? Se tiver uma VWAP, uma média móvel, a região de Fibonacci e tal, é melhor ainda. É melhor ainda. Então, aí vocês vão ter que alinhar aí com o operacional de vocês. Beleza, galera? Queria falar com vocês, era isso, tá? Espero que tenham entendido. Eu vou fazer um replay depois de mercado, mostrando aqui na prática, entendeu? Esse conceito aqui. Mas frisam nisso aqui, tá? Mercado embaixo, a gente procura vender nas correções, tá? Mercado em alta, a gente procura comprar, né? Tudo nas correções, né? Belezinha? Valeu, galera. Um abraço, fica todos com Deus aí.